Boa noite, boa noite a todos e a todas. É uma alegria imensa estarmos aqui de novo nesse segundo momento para a nossa segunda live do projeto Conviver a Vida com as Crianças. A gente está esperando aqui uma convidada muito especial, a palhaça Rubra, e vai ser uma alegria imensa poder compartilhar de momentos tão felizes assim com vocês. A gente também está aguardando o nosso mediador da noite, o professor Arnaldo, que vai estar aqui também conversando com a gente sobre um tema tão relevante que é a infância, a criatividade, a arte, a estética e tudo que envolve, não é, esse universo tão potente que se chama criança. Então é um prazer. Vou chamar aqui a nossa primeira convidada. Deixa eu convidar. Aqui. Olá, Lu. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Como é que você está? Tudo jóia. E É um você? prazer, Lu, te receber aqui. Essa é Lu Lopes, né? Muito conhecida como a Palhaça Rubra. E é com Sim. ela que a gente vai conversar agora, junto com o professor Arnaldo, que também já chegou por aqui. Lu, seja bem-vinda. Para nós do Conviver, Arnaldo, seja bem-vindo. Tudo bem? Boa noite. Boa Boa noite. noite. Seja bem-vinda, Lu, seja bem-vindo, Arnaldo. Arnaldo é professor junto conosco lá na UFPE, Lu, e o convite feito a ele essa noite é porque ele tem toda uma paixão por esse universo circense, com muito carinho aos palhaços, não é, Arnaldo? Então, ele está nos representando desse lugar de apaixonado. Ah, isso aí faz toda a diferença. Então, Arnaldo? Oi, estou aqui. Boa noite a todos e todas. É uma alegria muito grande estar aqui para a gente estar falando um pouco de educação, mas principalmente de palhaçaria, né, que é uma coisa que eu gosto bastante. Lu, a gente tem já há algum tempo se dedicado a pensar a infância, a educação, as crianças, não é? E uma das coisas que muito me inquieta e me motiva e me apaixona é a brincadeira, né? Quando eu fico pensando nas crianças, eu fico pensando que a brincadeira é um direito que elas têm, mas é também uma linguagem, a expressão, é a maneira que elas têm, né, de representar o mundo. E aí, como é que você vê todo esse jogo da arte, da estética, do circo, do palhaço e da brincadeira, né? Com esse universo das crianças? Como é que você tem pensado sobre essas questões? A perspectiva aqui da nossa turma, né, dessa turma que pesquisa a autonomia criativa, a arte como um pilar complementar de existência e com todas as suas linguagens, né, passa pelo ponto de vista de que a brincadeira é um movimento natural, né? É antes do direito, antes de qualquer pedagogia, antes de qualquer coisa, é um estado natural, né? A perspectiva de que a vida é uma brincadeira, e porque se a gente for ver a coisa que as crianças levam mais a sério, né, é a brincadeira. Então, esse princípio
de que brincar é um estado natural de nós humanos e que quando a gente vai perdendo essa capacidade, essa musculatura emocional do brincar, é que a gente já tem já está desintegrado em si, né? A gente já tem uma desintegração natural dentro do nosso organismo quando a gente perde essa capacidade de brincar. Então, para mim e para a minha turma, né, a turma que transita nesse campo criativo que a gente instaura, tanto nos espetáculos, como você disse aí no começo, né, nos espetáculos, nos ensaios, na execução dos projetos, que é uma arte, né, executar um projeto para a gente compartilhar uma ideia, é uma arte e é tudo brincadeira. Brincadeira que a gente leva com refinamento, né? Que a gente entrega o coração, que a gente está completamente integrado, usando todas as potências possíveis para ganhar presença afetiva na vida, né? E seus desdobramentos. E você, Arnaldo, como um bom palhaço, né? Como é que você pensa essa questão da arte, da infância, da brincadeira? Então, eu tive uma experiência interessante nessa minha passagem aí pela questão da palhaçaria. Eu fui batizado por um palhaço de circo, que é o Biribinha. Ele é um palhaço lá de Arapiraca, e foi numa oficina. E foi muito interessante, assim, porque ele sempre falava para mim, ele falava o seguinte, porque eu tentava ser engraçado, eu tentava fazer alguma coisa engraçada, e ele falava assim, seja você, tá dentro de você o palhaço, tá aí dentro, né? É, 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 e aí foi muito engraçado como houve essa transformação. E como que isso depois, pensando como professor de história, enfim, como que as coisas que a gente faz para os alunos pensarem a questão na escola, enfim, também está dentro deles, né? Essa ponte eu acho muito incrível. Concorda comigo, Lu? Palhaça rubra, né? Vamos chamar pelo nome da Nossa, palhaça, né? e você foi batizado pelo Biribinha. Que nossa, que honra, né? Que movimento mais afetivo, porque o Biribinha é um palhaço que tem essa vertente de clássico, né? Tradicional e contemporâneo. É um cara que vem acompanhando, né, toda a movimentação, que tem acentuação musical muito forte, né? E, e isso também faz toda a diferença, né? Eu achei bonito o flyer que vocês fizeram, né? Que fala infância, arte e existência, né? E qualquer ordem que a gente leia isso com a arte no meio, né? Dando a liga entre a infância e a existência, a arte. Eu achei bonito, porque é exatamente assim que pode ser, né? É você que está vocês estão dentro da universidade e que tem todo esse estudo pedagógico em cima da infância, né? Para a gente entender esse movimento, como se dá cada vez mais. Então, essa estrutura, infância e a existência com a arte no meio, dá muito certo, né? Porque eu fico pensando que nós que somos... A palhaçaria é uma arte que integra tudo, né? O biribinha, né? Entre outros palhaços. O circo é lindo por causa disso, porque ele já é inclusivo, integrado por si só, né? E a partir daí vem essa movimentação, essa manifestação Marvel de nós humanos, né? Marvel de maravilhosos. Olha que lindo o circo. A Hermínia Silva fala que o circo, na história, ele inclui todo mundo. Então, tinha o circo-teatro, né? Tem os trapezistas, tem os palhaços,
né? Tem os animais, tem tudo no circo, né? E isso trabalha com a integração humana. Então, quando vocês trazem isso de que a arte, infância, a arte é a existência, a gente pensar essa perspectiva de começar a reintegrar, ativar as potências humanas, né? Que as linguagens artísticas trazem, como a comicidade, a poética, a capacidade física, né, de experimentação mais selvagem, a potência do improviso dando liga em toda a capacidade artística, matemática, científica que a criança já traz com a curiosidade. Essa dimensão artística é quase como se tirasse a gente do 2, do 3D e já mandasse um 5, 6, 7D, sabe? Como se fosse um ponto que virasse, né, um asterisco, assim. Quando a gente Então, pensa nessa existência, não é, Lu? A gente pensa nessa existência criativa, nessa imaginação que para a criança é tão potencializada pela brincadeira, né? Eu insisto muito que tudo do universo da criança está envolvido por essa atmosfera, ou deveria estar envolvido, né? Por essa atmosfera lúdica. E você tem defendido sempre que eu tenho te acompanhado há algum tempo, né? Como eu falei no nosso contato, eu sou mãe, sou professora e sou mãe de 3 meninos, né? E se há algo que eu desejo para os meus meninos é essa existência marcada por essa estética, né? Que as artes todas potencializam, inclusive a arte circense. E aí você fala no teu trabalho e naquilo que você vem fazendo, né, de uma alta tecnologia humana, né? E eu achei essa expressão muito interessante, através do método fundamentado nessa autonomia criativa. Fala um pouco para a gente dessa tua experiência, Lu, desse teu conceito, de como é que você chegou nele, de como é que você tem trabalhado junto. Eu vejo que você tem um trabalho também voltado para as famílias, né? Como é que você chegou a esse conceito, esse teu conceito? É um conceito brincadeira, né? Quando eu falo alta tecnologia humana, é uma brincadeira mesmo, porque a gente está muito encantado e mobilizado pelas tecnologias, né? As redes sociais e todas as tecnologias que dão suporte para essa dimensão digital, né? E quem criou isso foram seres humanos e seras humanas, que nem diria a Rubra, né? Seres e seras humanas. Então, a gente não cria nada fora que não haja dentro da gente. Então, a gente copia, né? Reproduz, traz para fora recursos internos e a gente vai criando maravilhas, né? Equipamentos digitais, né? Os celulares, o computador, os brinquedos, todos os tipos de brinquedo, aquelas varetinhas, né? Lembra a varetinha que a gente ficava horas? Elas ficam todas... E a gente fica horas desenvolvendo uma tecnologia humana para tirar aquele que vale 50 pontos, né? E essa é a mesma... A gente chama de pega-vareta. O pega-vareta, né? O pega-vareta. Tanto um pega-vareta que tem uma tecnologia muito simples que trabalha um arrojamento interno, né? De umas tecnologias nossas, quanto um computador vem de nós, né? Então, eu fiz esse conceito brinquedo para a molecada, né? E nós, de todas as idades, a gente se ligar nisso, de que essas tecnologias que são inventadas estão dentro da gente. Então, é um conceito brincadeira mesmo, né? Porque essas tecnologias, elas vêm de um princípio único, que é a criatividade. Somos criaturas, né? Falam, nós somos criaturas. Criaturas criam. Por princípio, somos improvisadores, que é a alta tecnologia humana, né? É o movimento mais ninja do ser humano e que, por princípio,
e que é o princípio de tudo. Então, vou dar um exemplo aqui. Um bebê, né? Um bebê é um improvisador, porque nenhum bebê lê manual para nascer, né? O bebê, o bebê não lê lá um manual, né, de Harvard, da Universidade Federal de Pernambuco para nascer. O bebê, ele entra em relação criativa com o útero da mãe, com o corpo da mãe, e ele se autocria em relação com o mundo, né? É um movimento que o Humberto Maturana coloca muito bem em toda a obra dele, né? De que somos seres autopoéticos. Nós nos autocriamos em relação com o mundo. E isso é puro improviso, né? É alta tecnologia humana. Então, é muito interessante a gente estudar, né? A gente vai se desenvolvendo, vai se desintegrando as potências, com o tempo a gente vai se desintegrando e perdendo a capacidade de improvisar com consciência, né? A gente vai perdendo a capacidade de movimentos criativos espontâneos, porque a gente vai se formatando. E com o tempo, a gente vai perdendo a capacidade de brincar. E eu acho muito engraçado a gente observar que nós estudamos para voltar a brincar com a criança. Então, como é que a gente vai propor, né, olhar para a criança e falar brinca e continuar incentivando a criança a brincar se a gente parou de brincar? Não faz sentido, né? E assim como a gente vai parando de sonhar, a gente vai parando e dando lugar para movimentos que a gente reproduz conceitos, reproduz teses, reproduz métodos, né? E vai perdendo a capacidade de se reconhecer criador, né? A gente entra em relação com as teses, com os métodos, com os trabalhos acadêmicos e vai perdendo a capacidade de nos inspirar por eles e recriar. E vamos virando repetidores. Então a gente para de brincar, porque para nós adultos é isso, brincar, né, é se inspirar, buscar uma semântica de palavras originais para passar aquilo que a gente está enxergando, né? Cutucar o outro, chamar o outro para falar junto, que nem a gente está fazendo aqui, né? E a gente vai se formatando. Então, a criança, ela vai, com o tempo, entrando nesse mesmo caminho que a gente. E ficamos adultos pouco brincantes, né? Podia ser mais, né? Menos... Ô, Rubra, Desculpa. desculpa. Não, pode terminar, Não, desculpa. e até, assim, menos remédios e mais brinquedos, né? Menos remédios e mais brinquedos. Com certeza, com certeza. O que eu ia perguntar para você é o seguinte: a gente no contato com as crianças, né? A gente percebe assim que cada vez mais elas estão muito cedo com celulares, computadores, cada vez mais conectadas muito cedo, né? E esse estímulo tecnológico, muitas vezes diagnosticado, é dado como uma falta de criatividade das crianças, elas deixaram de brincar na rua, deixaram de brincar com essas ações. O que eu ia te colocar e escutar você em relação a isso, né, visão de uma palhaça aqui para a gente, quais impactos, né, você acredita que isso pode acontecer nessa experiência criativa? O que você poderia trazer para nós, pensar com a gente aqui, brincar com a gente aqui? Eu penso assim que eu sinto, né, que o brincar ele não tem território. O brincar é em qualquer lugar, em qualquer momento, porque o brincar é um estado
é um estado de presença afetiva. Por exemplo, eu dou oficinas de criação de vídeos caseiros, né? Integrando a linguagem da comicidade, a linguagem poética, né? A linguagem científica. A gente se auto-intitula, brincando com a gente mesmo, de cientistas da arte, né? Então, a gente não pode ter restrição de onde e como brincar. O que a gente pode ter é medida. Medida é muito importante. Porque os celulares, os computadores são sensacionais, né? Eu fui uma vez dar uma oficina para educadores no ICA, que hoje eu sou embaixadora, né? O Instituto da Criança e do Adolescente, e que o foco é a atividade circense. Eles têm uma mega sala ali de circo, entre outras atividades, mas o circo social lá é muito forte, montado até pelo Marco Bortoleto, em parceria com o Marco Bortoleto. Então, a sala é ninja, e ela é espaçosa, ela é feita para as crianças, para os educadores brincarem, né? Maravilhosa. E eu dando essa oficina, uma das educadoras, bem jovem, falou assim: Lu, por que é que mesmo com essa sala tão amorosa, feita com tanto amor, tanto recurso para as crianças, por que a maioria ainda prefere ficar no tablet? E para mim é muito nítido porque a minha desconfiança, né? É porque, mesmo na arte, dentro dos espaços pedagógicos, né, e das escolas, ainda é usado como a gente ainda sem querer usa toda a arte e suas linguagens como ferramenta pedagógica de controle. A criança entra lá, a gente já sabe o que a gente vai fazer com ela, a gente já sabe o que a gente vai propor e a gente já sabe para aonde a gente quer que ela chegue. E nos tablets, não. Ela entra em relação com aquilo ali e ela não sabe onde ela vai chegar. Então, ela tem uma sensação que ela tem controle sobre aquilo. A gente sabe que não, né? Porque eles ficam presos ali. Mas eles ainda são mais livres ali do que a gente conduzindo o tempo inteiro. Então, eu acredito que quando as crianças e os adolescentes, eles entram nos territórios, né, pedagógicos, a gente precisa abrir campo criativo para eles explorarem, sem destino e sem finalidade, só para eles se conhecerem, porque a arte é para isso. Então, se eles chegam nas escolas e nos espaços que a arte, né, os after schooling, não é? Esse nome chique, after schooling, né? Os espaços criativos para eles irem lá. E a gente reservar metade do tempo para a gente compartilhar com eles coisas importantes para a gente compartilhar o mundo, né? A matemática, a geografia, a história e tudo por aí. Mas metade do tempo tiver matérias que são experiências criativas, então ele chega, ele reconhece qual é a curiosidade do dia, do período, e ele vai entrar em relação com os materiais do entorno para criar o próprio material pedagógico e a estratégia para ele entrar em relação com o conhecimento que despertou dentro dele. E aí ele ter suporte dos educadores a partir daquilo que ele está pronto para acessar. E aí, quem sabe, ele consiga ter uma sabedoria via uma autonomia criativa. Então, se ele tem o recurso do celular para criar vídeos, né, e do computador e do tablet para criar vídeos com conteúdos autorais, se ele usa aquilo lá para criar uma música no GarageBand, no acapella, que ele pode se desdobrar e virar uma banda de si mesmo, né?
porque ali naquele a capela a gente pode colocar a bateria, a melodia, a letra da música, né? Se ele pode criar um desenho virtual, e por aí vai, né? Uma live com um amigo de um outro lugar do mundo. Então, a medida é que é o pulo do gato, né? Porque para brincar não pode ter limite territorial. É no digital, é no chão de terra, é na quadra, é na rua, é dentro de casa, é no banheiro tomando banho, é num jantar de família, né? Eu lembro meu filho, ele foi num acampamento de um palhaço, até, desculpa, foi um pernilongo, um palhaço chamado Magnólio. Ele tinha um acampamento aqui não lembro o nome do lugar, Guararema, aqui perto de São Paulo. E era um acampamento que até nem podia levar celular e tal, né? Mas que eles conviviam criativamente, que meu filho voltou de lá e tocando violão no banheiro. Ele ia no banheiro fazer cocô, ele tocava violão. Ele vai me matar que eu estou contando isso. Né? Mas ele viveu assim uns meses, porque tinha um monitor lá que fazia isso, ele achou o máximo. Então, esses movimentos, né, da gente vazar os protocolos de educação moral e cívica e redescobrir éticas criativas, é um negócio muito saudável, sabe? E precisa urgente ser praticado nas escolas, né? Dentro de casa, no organismo da família. E por aí vai. Eu fico pensando, Lu, essa tua fala que me toca tanto, né? Porque você fala de algo, de duas coisas que para mim são muito fundamentais quando a gente está falando de infância, né? Você fala primeiro de tempo, porque isso é algo que me angustia, a gente pensando nessa lógica neoliberal que a gente vive hoje, né? Tudo precisa ser muito produtivo, tudo precisa ser muito rápido, tudo precisa ter um retorno imediato. E as experiências, elas não podem ser cronometradas, não é? As experiências, elas são individuais. E quando a gente fala das crianças, já é consenso para a gente que as experiências são fundamentais. Tanto que a própria Base Nacional Comum Curricular, ela traz na educação infantil, né, nas crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, a ideia de campos de experiência e não mais de disciplinas, como a gente tinha em outro momento, né? Ou áreas do conhecimento. A gente hoje discute a noção de campos de experiência. Mas mesmo quando a gente vai para a base, a gente não tem uma discussão sobre campos de experiência com esse lugar desse campo da experiência criativa. Tem uma estudante que está fazendo um TCC sobre isso agora, né, a Aline, e é muito interessante a gente perceber como esse lugar do criativo, da produção criativa, da imaginação, ainda é algo muito pobre no próprio documento regulador, né? E aí a gente vê muito essa pobreza nas experiências de vida, porque o tablet e a TV e os celulares, e como você está trazendo aí, né? Não são só os grandes vilões, porque eles também podem ser usados para experiências criativas, né? Mas a grande questão é a maneira como a gente tem utilizado, muito no lugar do espectador, e o espectador não cria. O espectador apenas, né, recebe, ele é receptor, e a experiência criativa, ela demanda desse sujeito esse lugar de autonomia, como você fala, esse lugar de produção, né, como você traz. E isso, para mim, é muito refletido nas infâncias, né? Há muitos pais e mães, por exemplo, que me dizem assim: Catarina, os nossos filhos não sabem mais brincar. Eles chamam a gente para tudo porque eles não sabem mais brincar, como se brincar fosse um chip da infância. Mas você olha, nasce com ele, né? Vou pegar esse gancho seu, né? Repetindo aquilo que a gente estava conversando. Os pais não sabem brincar. Como é que os filhos vão saber brincar? Os filhos, eles são... a criança já aprende, viu o mimetismo, né? Ela observa e ela reproduz. A gente aprende por exemplo, não por regra. Olha as palavras que
que a gente usa, né? Que a gente usa no meio pedagógico, acadêmico, é regular, é disciplina, né? E qual é regular, é disciplina, é repetir. Veja a estrutura que sem sentido, né? Que sem sentido. A gente entra na escola e o mecanismo essencial de função, de modo operante da escola, por princípio, eu entro, eu recebo um conteúdo de fora para dentro, o tempo todo, a vida toda, de fora para dentro, eu assimilo e eu vou repetir para eu ser avaliada, e a partir da avaliação de 0 a 10, eu sou qualificada. Então, todo mundo entra no mesmo balaio, né? E o ser humano, ele tem diversas configurações ímpares. Existem grupos aparecidos, né? Por identificação. Então, assim, o primeiro lugar que faz bullying com a gente é a escola, a estrutura escolar. Por maior amor que se tenha pela educação, a gente precisa repensar a estrutura, o modo operante. Porque quem não nasce com uma configuração mais centrada, mais mental, já é excluído por princípio. Né? Criança muito engraçada vai para a diretoria, criança muito contemplativa, poética, já sofre bullying, né? Criança muito criativa já é diagnosticada com alguma coisa. Então, já por princípio, a escola tem um modo operante que ela já exclui. E quem não se adapta vira um problema, né? A escola precisa começar a pensar em como movimentar, ter um movimento, um campo criativo que inclui, que integra, onde cada um consegue achar a sua maneira de aprender, né? Por isso que eu digo, esse meio período, né, 50% do tempo da escola, a gente compartilha informações, a gente vive, né, recebe informações importantes para a gente compartilhar um mundo, né, com vários continentes, com várias culturas e poder se comunicar. E 50% a gente tem ali um campo criativo para as crianças viver experiências criativas. Né? Aquilo que vou até repetir, assim, que é legal da gente pensar nisso. Então, eu chego na escola, eu reconheço o meu interesse, a minha curiosidade, eu vou pesquisar aquilo, criando meu material didático, criando minhas próprias estratégias para entrar em relação com o conhecimento e aquilo poder virar uma sabedoria, né? A autonomia criativa é um efeito de prática. É um efeito da prática, né? A gente nasce com a potência do improviso, com a potência da comicidade, com a potência poética, matemática, científica, via curiosidade, mas a gente precisa exercitar, ter campo para isso, né? Senão, viramos adultos sem autonomia criativa e com sérios problemas de adaptação. Dá-lhe um nível de doenças emocionais nervosas, né? Síndrome do pânico, depressão, né? Entre outras aí. Então, é muito importante que a gente, enquanto adulto, a gente se perceba, a gente não jogue para a criança, né? A criança, ela seja uma extensão de uma prática nossa. A gente precisa se perceber brincante, brincar com as coisas. Brincar é alta tecnologia humana, é arrojado pra caramba. Brincar envolve uma integração das nossas potências, né? A arte, como pilar complementar de existência, ela foi excluída. Não dá para chegar na escola e a arte ser avaliada com nota e nos qualificar. Uns nascem com a configuração artística, né? E outros vão desenvolver com o tempo
Alguns não nascem com a potência matemática e vão desenvolver. Então, a nossa brincadeira do crescer é se equilibrar e integrar as potências. Tendo as potências artísticas, da comicidade, da poética, né? Do improviso como pilar complementar de existência, para a gente integrar e ganhar essa dimensão Marvel, maravilhosa, né? Aí a gente continua sendo capaz de sonhar, né? De não achar que se a gente ali na adolescência, no final da adolescência, o começo da adolescência, sei lá, agora é tudo tão relativo, né? Escolheu ser matemático, a gente tem como destino até o final da vida ser matemático. Porque quando eu assimilo a matemática e vivo intensamente a matemática, daqui a pouco meu organismo ele vai descobrir uma outra coisa que vai complementar e eu vou passar de fase de videogame, né? Eu posso virar um criador de brinquedos com a minha capacidade matemática. E aí a gente vai ampliando as nossas possibilidades e a vida vai ficando cada vez mais interessante e não chata. Né? A perspectiva da aposentadoria não é só para eu curtir, né? Desculpa, você ia falar. Eu fiquei pensando nessa tua fala agora e fiquei me lembrando eu tenho 3 meninos e 2 deles têm 3 anos. E eu fiquei lembrando de quando a gente vai para o colégio, né? Porque aí a gente vai para o colégio no caminho, brincando, né? Tentando dar vazão à nossa alta tecnologia humana. E eles são gêmeos, e eles disputam o tempo inteiro, né? O que um faz, o outro quer fazer, e tem toda uma questão bem particular. E é muito interessante que um diz assim, eu vi uma estrela não sei onde. Aí o outro diz, eu não vi. E aí começa aquele conflito, eu quero ver e tal. E aí eles se deram conta de que quando eles não veem, eles podem fazer de conta que estão vendo. E eu acho isso espetacular, né? Eu não vi, mas eu posso fazer de conta que eu estou vendo. E aí eles fazem de conta e vem toda essa coisa do imaginário, da poética, porque aí eles veem o que eles querem ver, né? Eles veem Megalodon no Rio, eles vão vendo e eles veem coisas assim muito interessantes. E como esse caminho para a escola se torna um caminho interessante, vivo, criativo, o quanto eles não precisam ir assistindo nenhum vídeo, né? Porque eles são capazes de imaginar. E a gente vai encorajando esse imaginar. E a gente, como adulto, vai também compartilhando esse imaginar, né? Porque o self da criança vai sendo construído por essa reação desse adulto mesmo, quando esse adulto reage ali à criança e entra também no jogo simbólico dela. E vai trazendo elementos novos, porque muitas pessoas dizem assim, o meu filho não é criativo, como se fosse um chip que a gente nasce com ele, né? E como a gente precisa desses elementos da cultura, e é por isso que a gente fica pensando, né? Eu não sou palhaça, mas o quanto a nossa experiência de viver a palhaçaria, né? Como o Arnaldo traz tantas vezes, eu digo para ele, eu não sou palhaça. Eu não tenho o traquejo, não tenho, né, o jeito, mas tenho clareza de que não tive uma infância investida desses elementos estéticos, artísticos, né, poéticos, e fico pensando o quanto eles nos fazem falta mesmo na vida adulta para a gente trazer para essa criança, né, para essa interação, essa poética. Né? Então, Arnaldo, quando você fala da sua experiência de palhaçaria, como é que ela se entra aí na tua experiência de docência, né? Docência com palhaçaria. Muitas das coisas que a gente faz no dia a dia, e não é nada automático, assim. Acho que a Rubra vai concordar comigo, porque uma vez palhaço, você vai continuar palhaço. É uma coisa assim... tem toda a discussão, né, do nariz ser a menor máscara do mundo, tem toda uma discussão teórica quanto a isso. Mas, assim, o jeito de você pegar um copo, o jeito de você fazer alguma coisa, sempre vai ter, mesmo que seja ali no fundinho, vai ter alguma coisa do palhaço ali. Às vezes você vai estar numa reunião super séria, super cheia de questões, e você vai ver uma pessoa ali e você imagina como se o seu palhaço, como as questões ali, você usa muito da imaginação. Eu acho que a principal contribuição
que a gente tem desse contato com a palhaçaria, e olha que já faz um tempo que eu estou um pouco distante, é essa imaginação que sempre vai estar contigo e vai estar te acompanhando nas decisões, nas ações. É algo que te acompanha sempre. Vocês estão trazendo assim dois elementos bem interessantes, né, para a gente dilatar aqui, fuçar. A palhaçaria é uma das modalidades, uma das camadas da comicidade, né? A palhaçaria é uma modalidade. Então, tem os cômicos, tem os palhaços, né? Tem os engraçados, né, diários. Então, todo mundo tem essa dimensão cômica, né? A dimensão cômica é pilar complementar de existência. Você pode ver que as pessoas que têm a comicidade pouco desenvolvidas, elas não têm graça, né? E graça no sentido de ter graciosidade, de ter empatia, né? E isso vai reduzindo a capacidade expressiva da pessoa, né? Conforme a gente vai desativando as potências naturais do organismo humano, a gente vai perdendo capacidade expressiva e vai perdendo espaço na sociedade, espaço dentro da nossa família, espaço dentro do mercado de trabalho, né? A gente vai perdendo espaço. Então, a comicidade, a gente pode ver a gente pode ativar e entender quais modalidades a gente se identifica. Não é todo mundo que se identifica com a palhaçaria, mas tem pessoas que se identificam com os personagens cômicos. Lembra do Chico Anísio, né, que tinha centenas de personagens, né? Hoje em dia, como chama aquele programa mais conhecido? O Zorra Total, os programas do Multishow, os circos teatro e por aí vai. Então, a modalidade cômica é extensa, né? Os Trapalhões, né? Que são palhaços que não usam nariz. Então, a gente vai olhando para o universo cômico e se identificando com uma modalidade. E tem gente que se identifica com todas. Até stand-up eu gosto, stand-up de bom gosto, bem feito, inteligente, né? A sagacidade que a comédia traz é uma tecnologia humana importantíssima, né? Assim como a poesia, a capacidade poética, a gente olhar para momentos, por exemplo, vou dar um bem radical, né? A gente olhar para um momento onde a gente está vivendo uma morte na família, uma morte de alguém muito importante no nosso campo, o que seria de nós se não fosse a poética? De olhar para aquela situação e entender a importância da vida, do trajeto daquela pessoa, as coisas belas e difíceis que ela fez, né? A magnitude da ausência, da morte. Se não fosse a potência poética que vem, esse aplicativo instalado no nosso organismo, só precisa ativar, igual todos que tem no celular, precisa baixar, né? Que abaixar é como se a gente tivesse consciência que ele existe, ativar e usar, né? Então, isso é uma tecnologia fenomenal. E a tecnologia imaginativa, que é muito romantizada e pouco explorada. Então, quando a gente fala da imaginação, logo vem a propaganda do lápis, né, dos lápis da Faber-Castell e a música Aquarela, né? De uma folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. E a imaginação é muito romantizada. Ela é ninja. Porque a gente está... Quando você fala que os seus gêmeos, eles perceberam que eles podem ver coisas que não estão ali, isso significa, se a gente for lembrar na nossa infância, que a gente enxergava as nossas imagens internas.
Eu tenho um método todo fundamentado da autonomia criativa, fundamentado neste princípio, que é o reconhecimento das imagens internas. Então, quando a gente está com o nosso olho biológico ali, olhando uma paisagem, e a gente fecha os olhos, essa paisagem a gente enxerga, né, de olhos fechados. Não a vera e com a realidade e requinte de detalhes reais, mas a gente enxerga com o nosso aplicativo de design interno. E esse é o nosso grande tesouro, e muito pouco explorado, num bom sentido, explorado no sentido de viver a experiência dentro dos nossos espaços criativos de aprendizado, né? A criança poder reconhecer as imagens internas e ganhar consciência delas é de um outro nível de existência, né? É infância, arte e existência. É outro nível. Ela poder saber que o que tem dentro delas, imagens que se constroem dentro delas, são o grande tesouro afetivo e expressivo para o mundo, isso gera autoconfiança, né? Isso gera, de fato, um empoderamento, né? Porque ela se reconhece potente, então ela pode ir para onde ela quiser, porque ela sabe que enquanto o organismo dela e o olho biológico dela está enxergando a realidade, dentro dela está se construindo filmes, séries, livros, músicas, trabalhos acadêmicos, né? Teses acadêmicas, universitárias, teses científicas, né? Imagina, o Einstein, enquanto ele via a realidade dele ali acontecendo, e as teses, dentro dele se formavam teorias que ele pôde expressar porque ele teve autonomia criativa, né? Então, se a gente ajudar a dar suporte para as nossas crianças, enxergarem as imagens que acontecem real dentro delas, se a gente der suporte para que elas consigam expressar com desenhos, com música, com escrita literária, né, com fórmulas matemáticas incríveis e químicas. Se a gente der esse suporte para ela ouvir que está dentro dela e a gente tiver interesse, o mundo, essa é a verdadeira revolução. Essa é a verdadeira, é o caminho criativo, não existe. Criatividade é amor incondicional, não para. Não para. É como o princípio da criação, né? Hoje mesmo eu recebi um vídeo de uma amiga, da Marcela, que com aquele, esqueci o nome dele agora, que é o cientista do clima, que ele falava, né? Que o nosso organismo ele é colaborativo por natureza. Ele é colaborativo por natureza. Ele falou a mesma coisa, só que diferente, né? As células colaboram umas com as outras. Quando elas não colaboram, tem um nome, chama câncer. Né? Chama câncer, quando uma célula do nosso corpo não colabora. Então, o nosso organismo, ele é criativo, ele é amor incondicional por natureza. Os espermatozoides, diferente do que muitos escritos falam, eles não competem entre si, eles colaboram entre si para que um entre. Né? É colaborativo o processo, a natureza é colaborativa. Então, o processo criativo, e tudo isso é criação. Né? Os espermatozoides estão lá para criar. Né? As células estão se multiplicando para que a gente se autocrie em relação. Então, isso é amor incondicional. Por que é que nas escolas e nos espaços não existem
campos criativos para a criança expressar o que está dentro dela e criar novidades, né? Essa é a revolução. E aí a gente vai ter... fica tão reflexivo, né, Arnaldo? Com certeza. Então, é muita interferência na cabeça e no organismo da criança. E não é só, é porque a gente está falando de infância, arte e existência. Mas, para nós adultos, os adolescentes na roubada. Estão na roubada. Na roubada, né? Porque eles ainda estão no momento em que eles precisam testar o que eles acreditam. E não tem campo criativo. Não tem suporte, só tem cobrança. E nós, adultos, mais na roubada ainda, porque a gente ainda tem que sobreviver sustentando família. Então, a gente para de criar, né? E mesmo as nossas profissões criativas, né? Os artistas, os designers, né? A gente tem tanto destino e finalidade que a gente só cria para ser útil. E como diz recentemente o Krenak, a vida não é útil, não é para ser útil, né? A utilidade é uma consequência, não é não pode ser uma finalidade, né? Coisa linda, Rubra. Uau! Eu fico pensando, né? Uau. A vida não pode ser útil, a infância muito menos pode ser útil. A infância tem que ser vivida, né? E para ela ser vivida, ela precisa ser criativa, ela precisa ser lúdica, ela precisa ser poética. E eu fico muito tocada quando você diz que a poética, ela está nessa nossa percepção da vida, né? O quanto a poética está na nossa subjetividade, o quanto a poética está nessa nossa missão existencial, não é? Para que pilar a gente possa complementar. viver, para que a gente possa viver, né? Para que a gente possa conviver com as outras pessoas, para que a gente possa se reconhecer como sujeito, né? Nesse mundo tão maluco que a gente vive, que as nossas crianças vivem, né? Eu acho que eu passaria um ano conversando contigo, Rubra. Eu quero te trazer aqui para minha casa. Me chama que eu venho. Me chama. Um bolo de rolo. E dizer, olha. Nossa, eu amo. Eu amo. Um bolo de rolo ajuda na alta tecnologia humana. Olha só, se alguém não tivesse, porque a pessoa não fez de cara um bolo de rolo. Ela experimentou e inventou esse patrimônio brasileiro, que é o bolo de rolo. Eu aprendi a gostar de bolo de rolo. Eu não conhecia. Só depois que eu vim para cá. Agora toda semana. E só para a gente ir fechando, a gente pensa, né, o quanto as escolas elas precisam ser esses laboratórios, né, de existência criativa, mas a gente pensa sobretudo em tempos de pandemia, em que as crianças estão tão dentro de casa, em contatos cada vez mais restritos, né, com menos pessoas, só com as suas famílias. Eu sei que agora a gente já está no movimento de retorno, né, mas ainda essas crianças vão levar consigo essas histórias, né, de confinamento e etc. O que você diria para as famílias, né? As casas, elas também podem ser esse laboratório de existência criativa, Lu? As casas são o berço do laboratório criativo, né? É por isso que eu insisto tanto em compartilhar essa perspectiva de que os pais não precisam se preocupar em fazer com que as crianças brinquem. Os pais, eles podem brincar com os filhos. A casa pode ser uma brincadeira, né? Pode ser um parque de diversões. Eu fiz agora, recentemente, de forma caseira, e ficou lindo, uma série para a TV Rá-Tim-Bum, que chama Rubra em Família.
né? Que o programa ia chamar Família Criativa, mas chamou Rubra em Família, onde eu compartilho tutoriais criativos para que as famílias se animem a brincar em casa de maneira simples. Então, tem tutorial de como escrever um livro, reconhecendo as imagens internas e dando download, né? Porque a gente tem esse drive portátil e particular, que é essa nuvem, né? Onde ficam holografadas imagens que são criadas a partir das memórias que a gente viveu, dos livros que a gente leu, das músicas que a gente escutou, dos filmes que a gente assistiu. Então, as imagens elas ficam holografadas nesse drive portátil, né? E a gente pode silenciar e brincar e dar download, baixar essas imagens e essas ideias para o papel, podem virar livros, desenhos, quadros, histórias. Então, músicas, né? Então, nesse programa da TV Rá-Tim-Bum, eu compartilho esses tutoriais. Tem o episódio de escrever o livro, compor uma música. Todo mundo é musical, por natureza. Todo mundo. O coração bate num ritmo. A gente é música. Isso é amor incondicional. Então, se eu começar a ouvir meu coração, escutar o ritmo, né, e escutar as melodias, pegar as melodias da cultura infantil e recriar novas letras, né? Aí fala, mas eu não sei cantar. Todo mundo sabe cantar. Mas eu sou desafinado. E daí, só o Adoniran Barbosa, gente, com aquela voz de buzina véia, se ele tivesse desistido de cantar, porque ele é uma taquara rachada. Olha a obra que a gente ia ter perdido no Brasil. Esse cara era demais. O Arnaldo Antunes, com aquela voz de didgeridoo que ele tem, ele achou a harmonia no grave, ele achou o jeito de cantar, e é um poeta, né? É um dos caras que eu mais amo no mundo, assim. Eu aprendo muito com ele. Então, nós podemos achar o nosso timbre, o nosso jeito de cantar brincando em casa. Nossa casa pode ser um parque de diversões. A gente pode fazer um filme com o nosso celular, né? Eu dou essa oficina. Aliás, estão todos convidados, vira e mexe. Eu dou as oficinas para a criação de obras autorais e que entre elas existem a criação de filmes caseiros, porque tem Hollywood e tem Homewood, né? A gente tem dentro da nossa casa cenários, coisas que a gente nem está vendo mais, que viram cenários, que viram roupas e acessórios, que viram figurino. Pode criar o cantinho, né? Que tenha esses figurinos, esses objetos, né? A nossa Homewood. E a gente filmar ali em modo paisagem, fazer um filme, mandar para a família de presente de Natal. Para que comprar um cartão de Natal? Faz um vídeo, um vídeo de cartão de Natal, né? Então, a nossa casa, essa pandemia, as famílias que abriram campo criativo foram felizes dentro da tristeza. Porque existiu uma tristeza pela dor da humanidade estar perdendo muitos seres humanos e seras humanas, né? E pessoas próximas. E a gente sente a dor pelo irmão, pelos nossos irmãos, pelos nossos irmãos, a Rubra diria, né? Os nossos irmãos. Mas dentro disso, as famílias viveram felicidades por estarem conectadas com a criatividade, fazendo música, fazendo filme, né? Estou dando as cabanas. Nossa, criar uma vila de cabanas. Então, todo mundo pegar lençol, pegar isso e construir cabanas, cada um fazer seu cantinho, levar o livro predileto, o brinquedo, né? A comidinha gostosa e dormir um do lado do outro fora da cama. Nas cabanas dentro da sala. Mas minha casa é pequena. Faz uma cabana e se espreme lá, né? Dorme cada dia um lá dentro, 2. Então, quando a gente ativa a dimensão criativa, a gente fica 7D, 10D.
A vida muda, a existência muda. A percepção sobre a existência muda. Os pais podem se divertir. A gente pode ter menos coisas, né? A gente batalha tanto para ter plano de saúde, casa própria. Eu preciso deixar um negócio para o meu filho, uma casa própria, eu preciso ter o plano de saúde. Nada garante. A pandemia provou isso. E a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos é eles nos verem em processos criativos, vivos, ativos, alegres, saudáveis, com prazer de estar dentro de casa brincando junto. Essa é a maior herança, está provado já, né? Então, essa perspectiva de ter um pouco menos e a herança ser a nossa vitalidade, eles vão ser adultos mais felizes, portanto, mais disponíveis para o mercado de trabalho, fazendo o que eles amam da vida, né? Pois é, né? Que profundidade essa que a gente conversou aqui. Eu acho que foi uma conversa, para mim, me tocou profundamente. Na minha relação com os meus meninos, na minha relação com os meus meninos e meninas da universidade, né, com os meus alunos e alunas, na minha relação existencial, Rubra, porque eu fico sempre pensando, né, como os pais me dizem, em tom de reclamação mesmo, né? Ele quer sempre que eu brinque, como se brincar com o filho também fosse algo penoso demais, né? A gente não está disponível. E quando você fala, né, a gente também se diverte quando a gente brinca com o filho, também modelar esses lugares que as famílias vão construindo para cada um, né? Parece que os pais precisam ser sempre sérios e as crianças sempre regradas, sempre condicionadas, né? Eu tenho um de 9 anos e eu fui ensinar a tarefa para ele hoje, e aí um pouquinho antes da nossa live, e ele obviamente não queria fazer a tarefa, né? Porque a gente também não queria fazer a tarefa quando a gente tinha a idade dele, né? E aí a página da tarefa era 166 e 167. E aí eu falei para ele brincando, né? Eu falei, eita, 166, hoje a tarefa deve ser, é quase o número do capeta, deve ser aquele horror. E aí ele parou e riu, olhou para mim e falou assim, ai mãe, o que eu mais gosto de tu é que tu fala coisas engraçadas. Não é igual as outras mães que ficam dizendo que a gente não pode falar capeta. E eu disse, isso como se fosse brincadeira, né? Ele que estava tão desgostoso, terminou sentando, sorrindo para fazer a tarefa, para olhar se era um horror mesmo que eu tinha dito, né? Então, a gente não precisa dizer sempre para a criança, tem que fazer a tarefa, porque é a sua obrigação e as obrigações a gente pode fazer das experiências cotidianas, experiências de prazer, experiências de interação prazerosa, né? Experiências existenciais, eu penso, Lu, mais felizes e mais poéticas, que vão nos servir de cimento afetivo para que a gente possa viver de uma forma mais leve, de uma forma mais interativa, mais cooperativa e mais feliz, né? A gente fala tanto, se disser assim, qual é a primeira coisa que você quer para os seus filhos? Quase todos os pais dizem, né? Que ele seja feliz. Mas será que a gente vive com eles sendo felizes? Eu acho que essa é uma reflexão. E nem cimento, porque o cimento ele enrijece, né? Mas que serve de lego afetivo, né? De lego, que a gente monta, desmonta, vira uma configuração. Esse sistema lego é interessante. Não é à toa que o lego perpetua, né? É um negócio, porque ele tem um sistema coringa que pode se renovar, se refazer, e que a gente possa ser assim, metaforicamente, a gente possa viver em modo sistema Lego, né? A gente é isso hoje, amanhã a gente experimenta outra coisa, e outra, e infinitamente, porque a pista da natureza é bem clara, né? Tudo se renova o tempo inteiro. A pista biológica é bem nova, as células se renovam de tanto em tanto tempo, e poucos, né? Diariamente. Então, por que é que a gente insiste em manter uma estrutura rígida, formal, né? Cartesiana,
se a gente nem biologicamente é assim, né? É muito pouco inteligente da nossa parte. Para quem insistir em viver isso, a gente não precisa quebrar com tudo, mudar de um dia para o outro, mas abrindo praticamente, porque o que a gente está falando é lindo. E alguém deve estar pensando em algum lugar aqui, né? Ah, muito lindo você falar isso, tá? Mas como é que eu faço isso? Né? Abrindo pequenos espaços no dia a dia. Reconhecendo o que está te enlouquecendo, te gerando dor de estômago, tensão no pescoço, sinusite, dor no joelho, né? Hemorroida. O que está te gerando grandes dores, né? Desajustes? E quais os momentos do dia que me dói a barriga, que me dá uma angústia no peito? E começa por esses espaços, fazendo outras coisas. Indo ler uma coisa que você gosta, indo brincar com a filharada, ligar para um amigo, ir para a praia, né? Abrir uma janela, olhar, não fazer nada. Praticamente é muito simples, né? Indo assistir, ouvir, ver coisas interessantes, indo fazer um curso diferente. Isso é simples, gente, é muito simples. E aos poucos, esse lugar de brinquedo vai se ampliando, se contaminando para outras coisas, né? E aí, É me diz, muito. Arnaldo. Ela estava falando da questão do Lego, só essa questão de pensar como o palhaço faz com que a gente pense de outra forma. Eu já pensei numa situação de pisando, e aí aí derruba as coisas, aí tenta, aí vai ter os Lego lá e vai pegar e chuta o Lego, vai lá para frente. Reconfigurar a todo momento, a todo instante. E essa mentalidade, essa questão aí que a Rubra traz, da gente se olhar, se colocar, é uma coisa que o palhaço faz a todo instante. Né? O palhaço é vaidoso? É vaidoso. O palhaço tem medo? Ele tem medo. E tudo que faz é com muita intensidade. E essa questão que ela traz de viver com intensidade e se perceber é a alma do ser palhaço. É fantástico. Então, assim, me inquietou bastante. Eu gosto de falas assim quando a gente sai inquieto, né? Muito, muito Com bacana. E vontade, não é para pisar no com Lego. vontade de brincar, né? Ô, Ruba, por É. falar nessa fala de Arnaldo que inquieta, né? A gente teve uma pergunta aqui no nosso chat que dizia assim, né? Como, né? É possível resgatar essa criatividade se eu já sou adulto, né? Como é que eu vou resgatar essa interação ali com a criança? Resgatando em si. Nada, a gente nunca resgata nada no outro. A gente resgata em si e entra em relação com o outro, e aí essa relação ela vai abrindo esse campo, né? A gente não consegue resgatar no outro se a gente não resgata na gente. Não adianta. Esse é um princípio pedagógico que é barca furada. Né? A gente achar que vai ensinar o outro, a gente achar que vai ensinar o outro, não. É tudo um processo de troca. Então, se a gente conseguir trabalhar na gente a criatividade, a dimensão criativa, mesmo que eu já perdi, ninguém perdeu completamente, porque a gente está se autocriando diariamente, como diz a tese do Humberto Maturana na biologia. Não tem jeito. Então, você é criativa por natureza. Como que eu vou estender isso para pequenos, né? Pequenos movimentos? É desenhando no papel, descobrindo aonde está a sua criatividade, né? Muita gente acha que não sabe desenhar e todo mundo sabe. É descobrir o próprio traço, é pintando uma parede,
né? É cantando, botando uma bolacha no vinil, um vinil ali na vitrola, né? Uma música no Spotify e cantar e descobrir qual é o tom que combina com aquela cantora. Ah, então, puxa, eu não consigo cantar grave, mas eu consigo cantar agudo, né? Olha, eu consigo acompanhar aqui a Gal Costa, então minha voz é mais aguda. É nesses pequenos experimentos, fazer da nossa casa um laboratório criativo, comida, é fazendo um curso, se colocando num curso, né, de palhaçaria, de stand-up, de cerâmica, de música, e por aí vai. E é começar a se abrir para esses movimentos, porque ele não cai do céu, tudo é prática, né? Tudo é prática. E isso revoluciona a nossa vida, o nosso dia a dia. A nossa percepção existencial revoluciona, não tem por onde. Então, se você, quem fez essa colocação, né, começar a perceber qual a linguagem artística você gosta e dar pequenos passos, às vezes acerta de cara, às vezes vai fazendo e falando, não é isso, não é isso. Aí você vai tirando, até você chegar naquilo que vai te, de fato, integrar, né? E acredita, porque revoluciona. Lu, É, você já revolucionou a dizia, nossa vida. já dizia o tão falado aqui no Centro de Educação da UFPE, o Paulo Freire, né? A educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas. E pessoas mudam o Mudando o mundo. mundo. E esse ano é o Muito bom. centenário do Paulo Freire, se eu não me engano, é o centenário da pedagogia Waldorf, é o centenário do modernismo, né, no Brasil, do movimento modernista. É um ano em que a gente está saindo de uma pandemia e renascendo, a gente está saindo de um baque que a gente deu uma morrida. Todo mundo deu uma morrida interna, né? Algumas pessoas mandaram um vazare do planeta e todos nós demos uma morrida emocional, estamos renascendo, né? No ano que é centenário de coisas tão importantes e todas ligadas à criatividade. Então, eu desejo muito que a gente se inspire mutuamente por meio de lives, de cursos, de encontros, né? Que sejam, de fato, abram campo para menos teoria e mais experiência criativa. Não tem como saber o que é se a gente não vive isso. Se a gente fica só recebendo tese, né? E métodos, menos interferência e mais experiência. Porque a gente é sabido por natureza. Quando falam para a gente assim, nossa, a gente tem que estudar muito, tem que trabalhar muito para ser alguém na vida, né? Como se a gente já não nascesse alguém. A gente já nasce com uma configuração, com uma sabedoria intuitiva, instinto e intuição caminhando junto. A gente já nasce, só que a gente não tem espaço para reconhecer em nós. A gente não se conhece. Não se conhece. A gente cresce adultos imaturos, porque a gente não se conhece, é simples. Vamos se colocar em campos criativos para a gente se conhecer. E aí a gente vai entender o que a gente tem que oferecer para a criança. Porque a gente vive isso, vai viver a real dimensão. Pois é, Lu. Você traz pontos assim fundamentais, né, para a nossa existência. A tua existência criativa é um presente para a nossa existência. Vamos organizar com a turma, com essa sua turma toda aí, uma vivência de criação de obra autoral via o método da autonomia criativa, que é estou escrevendo esse livro,
que tem um método Coringa, ele tem um princípio criativo para cada um trazer para si e ser coautor do método. Então, é muito prático. A gente vive... Um dia já está bom para a gente despertar essa dinâmica dos downloads de livre escrita, né? Que a gente acessa esse drive portátil, conectado com o iCloud da humanidade, né? Que lá o Jung chamava de inconsciente coletivo, os espiritualistas de campo unificado, né? Tem 1000 nomes. Eu chamo de iCloud da humanidade, para brincar com o termo, né? E a gente afunila para o nosso drive e dá download para o papel para reconhecer quais são os conteúdos que estão circulando inconscientemente no nosso campo criativo. A gente passa uma vida sem saber que tem livros escritos dentro da gente, músicas, teses, e por aí, séries do Netflix, quem sabe? Né? E a gente não sabe. Então, vamos um dia combinar essa experiência existencial com a turma, pelo Zoom. Com certeza vamos pensar em outras atividades, não é, Arnaldo? Vamos pensar juntos. Com certeza. De fato, como eu te disse, né, foi um presente para a minha existência, mas um presente, acho que para a nossa existência e um presente para quem pode te ouvir, Rubra, num tempo tão pouco criativo. Te ouvir de forma tão sensível e poética. É para nós um presente, né? A gente está dentro da universidade, e a universidade é pouquíssimo poética. E também poder te ouvir me alegra, me encanta, e eu fico pensando nessa existência criativa na infância, mas como diz o professor Walter Coan, né? Na vida adulta, infante também. Porque a gente pode continuar sendo infante mesmo enquanto adultos, não é? Então, que a gente possa resgatar essa nossa infância para que ela seja o chão que a gente pisa a vida toda, com criatividade, com experiência, com vida e com poética, né? Para a gente dar conta de viver. Porque viver demanda... A existência demanda arte e demanda infância. E só ajustando uma percepção, ver o que vocês acham, que não é resgatar a infância, né? É a gente manter, reativar as nossas potências criativas, né, e todas as outras, a gente ir arrojando, né, e fazer brincadeira de adulto, e ficando ninja, Jedi, dentro das nossas capacidades, né? Porque a gente fala, eu tenho que resgatar minha criança. Não é a criança, é a capacidade que a gente tinha e que hoje estaria Jedi se a gente não tivesse parado. É só reativar. E eu vou convidar todo mundo. Rubem Alves, né, que ele diz que ensinam pra gente com Pinóquio que a gente tem que ir para a escola, senão a gente vira boneco de pau, né? E aí ele diz que às vezes é o contrário. É a escola que transforma a gente em boneco de pau, né? Essa coisa desse engessamento, né, sobre as infâncias, né? Pensar, de fato, em reativar aquilo que ainda está vivo, né? Precisa os nossos apps. Os nossos apps inatos, né? Os aplicativos inatos. E eu queria convidar todo mundo que está aqui, né, para seguir a minha página da Palhaça Rubra, porque eu sempre posto lá, faço lives, né? Posto dizeres, dou oficinas. Do começo da pandemia para cá foram 26 oficinas, e agora a gente está com um curso contínuo de criação de obras autorais fundamentadas no método da autonomia criativa. Então, fica todo mundo sabendo desses movimentos. Eu faço links com páginas. Então, está todo mundo convidado para assistir o programa na TV Rá-Tim-Bum, né, com os tutoriais criativos. E no meu YouTube tem a primeira e a segunda temporada do Rubra e as Criaturas disponíveis, né, que tem na Rá-Tim-Bum, mas tem lá disponível para quem não tem a Rá-Tim-Bum. Então, estão todos convidados para o YouTube também. Que bom, que bom. Muita aprendizagem e foi um papo incrível, em que reacendeu muitas crianças aqui, muitas infâncias.
Muito obrigada, muito obrigada mesmo de vocês darem espaço, porque eu sou uma apaixonada por compartilhar essa perspectiva e ter cada vez mais gente no mundo brincando, em todas as idades, né? Eu queria agradecer, Rubra, imensamente o teu aceite. Queria agradecer a Arnaldo, que é um amigo tão querido, né, por estar compartilhando com a gente essa noite. Queria agradecer em especial aos nossos extensionistas, né, que estão aqui na retaguarda e que vibram, e que torcem, que mandam mensagem, professora, tem essa pergunta, né? Então eu queria agradecer a Mica, que é nossa extensionista, a Bia, a Elaine, a Pablo, a Gabi, Letícia, Luciano, Suzane, né, que fazem parte do nosso grupo aqui do Conviver. Queria agradecer a todos os nossos estudantes que acompanharam com a gente, que puderam estar com a gente essa noite. Acho que essa experiência poética dessa noite fica conosco, né? Vai conosco nessa nossa busca dessa autonomia criativa e, Rubra, que a gente possa conversar muitas outras vezes e ter muitas outras experiências, porque eu acho que é fundamental que a humanidade te conheça o teu trabalho, conheça a tua sensibilidade, a tua poética, a tua estética e a tua existência. Então, estou a serviço, com amor incondicional. muito obrigada mesmo. A sua Obrigado. generosidade, né, e a sua sensibilidade conosco nessa noite. Um grande abraço. Simplicidade e poesia. Simplicidade e poesia. O que a vida precisa, né, para ser criativa. Simplicidade e poesia. E poesia. Um grande abraço. Tchau, tchau.